Bem, hoje eu quero falar um bocadinho sobre um- uma ideia que está sempre, que é várias vezes repetida na Bíblia, que é o facto de nós sermos crianças ou filhos de Deus e o lugar de Deus como pai, como professor, como sábio, eh, é várias vezes repetida na Bíblia que nós devemos ter a fé de uma criança, que nós devemos olhar para nós como crianças e para Deus como o nosso pai, como o nosso professor, como uma pessoa que nos vai guiar e ensinar e mostrar-nos os caminhos justos. Muitas vezes Jesus, nos quatro evangelhos, chamou os seus discípulos de crianças ou de pequenos, filhotes, filhinhos. Ele também disse que nós devíamos ter a fé de uma criança. E houve até uma vez no Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 11, onde ele agradece ao Pai, Pai, primeira pessoa da Trindade, por ter revelado estas coisas que é pronto, a boa nova em si, estas coisas no geral, aos pequenos e aos humildes, e ter-lhes escondido dos entendidos e dos sábios. Eu não interpreto isso como não acho que isso seja uma crítica à sabedoria em si. Um, a sabedoria uma bênção de Deus, é um dom de Deus. Na Bíblia há um conjunto de livros chamados os livros da sabedoria, uh, que são das escrituras mais partilhadas e mais repetidas e mais lidas da Bíblia. São grandes livros com grandes ensinamentos e com grande sabedoria que nós todos devemos ler como cristãos. Um, mas eu não acho que seja uma crítica à sabedoria em si, porque pronto, ter uma boa educação, ter um bom intelecto, ter inteligência, são dons de Deus. Mas o problema começa quando nós colocamos saber sobre Deus acima de. Desculpa. O problema começa quando nós colocamos entender sobre Deus e conhecer sobre Deus primeiro do que conhecer Deus. Estão a fazer entender? O problema é quando nós sabemos tantos factos sobre Deus e sabemos as escrituras de cor e salteado e sabemos navegar a Bíblia como se fosse sei lá o quê. E quando nós pomos isso primeiro do que conhecer a pessoa que está por trás disso. E era exatamente isso que os fariseus e que os escribas e que os doutores da lei faziam. Eram assim esses homens no tempo de Jesus. Portanto, eu acredito que seja uma crítica aos fariseus da altura, que sabiam sobre Deus, mas não conheciam Deus. Portanto, ao longo do tempo na Bíblia e até, também nos nossos tempos, e sempre, Deus sempre chamou para, para concluir os seus planos as pessoas mais humildes, um, mais simples, pessoas que não tinham nada a ver com nenhuma missão grandiosa. Podemos pensar Abraão, Moisés, Maria, David, todos os grandes nomes da Bíblia foram chamados por Deus e antes de serem chamados eram umas pessoas mais simples que existiam. As pessoas mais simples que existiam. Portanto, aos olhos de Deus não existem classes sociais, não existem privilégios. Deus chama todos, todos, como dizia o Papa Francisco. Apenas acontece que os mais humildes de coração e os mais simples são mais abertos à palavra de Deus.
e ao chamamento de Deus. Portanto, esta, esta, esta noção que nós devíamos ter fé de uma criança, vamos comparar isso com a vida de uma criança. Primeiro de tudo, para uma criança se desenvolver e para uma criança se crescer, uma criança evoluir, o que é que precisa? Precisa ter pais. E o que é que a criança precisa ter nos pais para evoluir de forma saudável? Precisa ter confiança nos pais. Porque se não houver essa confiança, se a confiança for quebrada, o que acontece muitas vezes, muitos pais saem ou vão embora, ou ficam só o pai, ou ficam só a mãe, ou ficam separados. Muitos pais, pronto, estão juntos, mas não nutrem essa confiança com os filhos. Não são bons pais, vamos dizer isso, porque ninguém é perfeito também. Muitas vezes a confiança quebra. Ou a partir do momento que os filhos entram na escola, os pais deixam de dar atenção e mandam só os filhos para a escola. Portanto, essa confiança começa a quebrar. E se não quebrar logo, quebra ao longo dos anos, quando a criança começa a entrar para a adolescência. E essa falta de confiança, essa quebra de confiança faz com que a criança cresça de uma forma mais deficiente, pronto. Por isso é que é importante ter pais no mundo que temam a Deus e que sigam Deus para continuarem a evoluírem e a desenvolverem-se e a renovarem-se em Cristo e passarem isso para os filhos. Mas Deus como nosso Pai, Deus é perfeito. Deus nunca irá fazer nada para quebrar a nossa confiança com Ele. Portanto, apenas metemos a nossa fé e a nossa confiança em Deus e Ele, tal como uma criança mete a sua confiança nos pais, como deve meter a sua confiança nos pais e como os pais devem nutrir esse ambiente, nós iremos ser guiados por Deus para os nossos para o caminho que Ele quer que nós sigamos, seja isso o que for, para a nossa vocação. E isso não quer dizer que nós entendamos tudo de um dia para o outro. Deus nunca nos promete que nós vamos entender tudo e que vai ficar tudo claro. Porque muitas vezes, imaginemos eu tenho 2 recém-nascidos na minha família, 2 primos, um primo e uma prima. E os meus familiares estão sempre a falar com eles. Eles obviamente não entendem, né? Mas os meus familiares estão sempre a falar com eles. Isso quer dizer que só porque eles não entendem, quer dizer que a fala deles está errada ou que estão a dizer algo de mal? Não. Simplesmente eles não entendem ainda e eu não entendo. Não é por causa disso que nós vamos parar de falar com eles, porque ao repetirmos ou eles apanharem os padrões da fala, é que eles vão aprender a falar. Isso é a mesma coisa que acontece com Deus. Deus revela-nos coisas, faz-nos sentir sensações que nós não entendemos, mas mais cedo ou mais tarde vamos apanhando nos padrões, vamos apanhando na forma como Deus nos fala, vamos apanhando nos sinais e vamos lentamente descobrindo o que é que Deus nos está a tentar dizer. Claro que nunca vamos entender tudo, porque Deus é infinito, Deus não consegue. Desculpa, nós não conseguimos meter Deus nas nossas mentes, porque as nossas mentes são finitas. Deus é infinito, Deus é a realidade em si. Portanto, e a segunda coisa, o que é que as crianças fazem? As crianças, se calhar a partir dos 4 anos, pronto, aventuram-se. Até antes. Mas as crianças gostam de aventuras, gostam de ir para a rua, gostam de brincar. Portanto, nós também devemos fazer isso na nossa fé. Eu sempre interpretei a igreja como se fosse tipo um parque de diversões.
Um parque de diversões, um parque infantil, com diferentes coisas, podemos estudar, fazer, brincar, andar, fazer, explorar, ir mais a fundo. Mas para um parque de diversões ou um parque infantil ser produtivo para as crianças se divertirem, para toda a gente se divertir, toda a gente se sentir acolhida, o que é que tem de haver? Tem de haver regras. E por isso é que na nossa igreja nós temos dogmas, temos regras, temos doutrinas, e eu sei que as pessoas ficam logo chateadas quando ouvem a palavra dogmas, porque pensam que é leis que restringem a nossa fé. Mas não, as leis estão lá para proteger-nos, para fazer com que a nossa relação com Jesus seja saudável. Da mesma forma como tem de haver regras num parque de diversões. E só porque há regras não quer dizer que o parque de diversões não seja divertido. Mesmo com as regras, mesmo com os dogmas, o parque de diversões, se olharmos para a igreja como um parque de diversões, o parque de diversões é enorme, é gigante. Há tantas culturas, há tantos ritos, há tantos diferentes aspectos da fé que nós podemos explorar e ver. Apenas temos de seguir algumas regras e pronto, temos de entender as regras. Portanto, acho que é basicamente isso. Ter uma fé de uma criança é um dos maiores exemplos, uma das maiores analogias, nem uma analogia, é mesmo algo concreto. Nós devemos pôr Deus Pai como o nosso Pai, literalmente. Portanto, deixemos-nos ser guiados por Ele, deixemos-nos pôr a confiança nele, por a nossa fé nele. E não tínhamos medo de explorar, de aventurar pela esta Santa Igreja. A Igreja é católica, católica quer dizer universal. Portanto, é uma doutrina, uma única doutrina que está consistente há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e que é aplicável a qualquer contexto, a qualquer cultura, a qualquer pessoa pode seguir desde que renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga Jesus e siga a Igreja. Portanto, essa riqueza de Deus a Igreja oferece-nos. Portanto, não tínhamos medo de nos aventurar. Portanto, para concluir sempre com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai do céu, eu vos dou graças por graça e louvores por me ter feito chegar a este dia, a este momento, este exato momento onde estou a gravar este vídeo. Peço-lhe, Senhor, que abençoe todas as pessoas que estão a ver este vídeo, que abençoe este vídeo e que se houver alguém que realmente precisa desta mensagem e precisa de renovar a sua fé, que este vídeo lhe encontre, que faça com que o Senhor fale através de mim e que essa pessoa possa ser renovada na sua fé. Ajude-nos, Senhor, a meter a nossa confiança em si, tal como uma criança deve meter a confiança nos pais. Ajude-nos, Senhor, guie-nos nesta vida e faça com que nós não tenhamos medo de nos aventurar pela sua Santa Igreja, pela Igreja que o Senhor instituiu. No santo nome do Senhor, Jesus Cristo, eu faço esta oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nunca te esqueças que Deus providenciará.